Bom, gente, então, ô Zé Maria, a gente vai começar aqui então com o primeiro tema, né, que é a Previdência, a votação. Tenho certeza que você vai trazer notícias quentíssimas do que está rolando aí em Brasília. Olha só, depois do vai e vem desta semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou hoje que a reforma da Previdência será votada no dia 19 de fevereiro do ano que vem, né, depois do Carnaval. Segundo ele, nesta data o Planalto terá os votos necessários para aprovar a matéria. O anúncio encerra uma série de desentendimentos entre parlamentares da base aliada e o governo. Ontem, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, chegou a afirmar que havia um acordo para votar a reforma somente depois do recesso parlamentar, mas foi desmentido, né, por uma nota do Planalto, que ainda tentava manter o tom otimista sobre uma definição ainda neste ano. E hoje também, Jucá chegou a dizer, viu, Vera, que o governo precisa falar a verdade e não mistificar. Reforma, portanto, para o dia 19, mas acho que é importante, você até falou aqui hoje no Jornal da Manhã, o impacto que isso teve também no mercado, né? O cenário, o que a gente passa para o mercado, essa votação ficando para o ano que vem, sendo adiada a todo momento, e pode ter novas mudanças que a gente vai falar também. Vai lá, Vera. Pois é, Patrick, você veja, o Romero Jucá tem N defeitos, a gente fala deles aqui diuturnamente, mas um deles não ser uma pessoa que sabe o pulso do plenário e que não é de ser uma pessoa desinformada. Quando ele falou ontem que não seria votado e que já tinha um acordo para se votar no ano que vem, e aí isso precipitou essa queda dos mercados, os outros se apressaram em tentar desmenti-lo, e aí isso é uma tipo do movimento em vão, né? Porque aí no dia seguinte tem de vir de novo a público todos eles com aquela cara mais lavada e dizer, olha, era verdade, a gente resolveu adiar mesmo. Então você acaba causando solavancos em série no mercado. Você faz uma comunicação pior, uma comunicação ruim. É mais fácil você jogar limpo mesmo, dizer que não conseguiu fazer a mobilização que precisava para obter os 308 votos e fazer o que o Rodrigo Maia fez hoje, que é marcar a votação. Ele marcou, inclusive, uma data, 19 de fevereiro do ano que vem. Dá para ter aquela musiquinha, tô me guardando para quando o Carnaval chegar, né? Vai ser depois do Carnaval. É isso que eu ia falar. E aí, assim fica a votação da reforma da Previdência. É um prejuízo grande, é um prejuízo não só fiscal, porque impacta ainda, aumenta, você vai aumentando um déficit que já é enorme, e é um impacto também sobre as expectativas. A expectativa de que votasse, pelo menos na Câmara nesse ano, aliviava a possibilidade de ficar nesse rame-rame ainda no ano que vem, porque no Senado seria muito mais fácil de aprovar a reforma depois do Carnaval. Já estava tudo mais ou menos pactuado para se votar no Senado de uma vez. Lá o governo tem uma maioria mais tranquila, não precisa fazer uma negociação tão de varejo quanto a da Câmara. Se liquidasse a fatura na Câmara esse ano, seria uma coisa mais alvissareira para o mercado, porque ficaria ali quase garantido que a aprovação viria no Senado depois do Carnaval. Agora, se você começa a discussão depois do Carnaval, não tenha dúvida, não vai ser... Olha lá, o Reginaldo trouxe aí a musiquinha. É isso, esses são os deputados ali com violãozinho, vão para casa agora porque já estão de folga, entoam uma musiquinha e deixam tudo pro ano que vem. E não tem essa, o Rodrigo Maia marcou o início das discussões pro dia 5 de fevereiro, aí para tudo, Carnaval volta dia 19, não vai ser assim, a gente sabe que não vai, e vai acabar sendo lá para março, não é isso, Zé? Pois é, olha, Vera, eu vou destacar aqui 2 pontos. Primeiro, nas conversas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre essa data de votação, até hoje de manhã era um segredo de polichinelo, né? Ele reafirmava, eu nunca marquei data. Quando eu marcar a data, você vai ficar sabendo quando será a votação. Então agora, pela primeira vez, ele vem a público e marca a data. Significa que é irreversível. Ele vai ao projeto, ao plenário. Já o Zé Maria, a gente vai fazer um ajuste no som do Zé Maria, já ele volta trazendo aí exatamente esses bastidores. Andreasa, é mais ou menos o que você já vinha falando, né? O que a própria Vera colocou aqui, o ideal seria ter colocado ainda nesse ano, ainda que o governo não tinha certeza se ganharia ou não, mas enfim, como é que você vê aí a definição da data para 19 de fevereiro, se é que vai ser votado mesmo de fato em fevereiro? A Vera sempre esteve mais realista do que eu em relação a essa matéria. Alguns dirão que ela está sempre mais realista do que eu, mas vou me defender dizendo que é especificamente nesse caso.
eu achava que haveria condições da votação ocorrer esse ano. Mas mesmo que não, eu achava importante colocar em pauta, iniciar os debates ainda em 2017. Já para colocar uma pressão, né? Você concretiza alguma coisa, materializa alguma coisa, bota em debate o troço. Ele permanece na pauta. Francamente, considerando a agenda que esses caras apresentaram, esses caras, eu digo, o governo e o próprio Congresso, o próprio Rodrigo Maia, já se falou, ele mesmo já falou várias datas, era 8 de dezembro há pouco, não dá para ficar dizendo que não havia se comprometido com datas, se comprometeram sim. Então, quando o sujeito coloca 18, 19 de fevereiro, é o mesmo que nada. Ou seja, não há agenda para a reforma da Previdência, essa que é a verdade. O prejuízo para o mercado, para os mercados, para o mercado financeiro do setor produtivo é grande, porque há um mês não havia expectativa de que nós pudéssemos votar ainda em 2017 a reforma, não estava precificada. De repente criou-se uma expectativa. O prejuízo existe, é real, está aí no dólar, na instabilidade da Bolsa, tudo bem. Mas o impacto maior, não se iludam, é no bolso do brasileiro, é na projeção para o bolso do brasileiro. Nós estamos falando de um sistema previdenciário que está em colapso e que interditará a capacidade de investimento do governo em pouco tempo. Tomará 100% da capacidade de investimento do governo. Não haverá dinheiro. E o governo atrapalha muito, sempre atrapalha muito mais, mas algum dinheiro na economia é preciso haver. É preciso injetar, criar condições. Mas a reforma da Previdência não gera emprego, não gera renda. Não imediatamente. Isso é um discurso demagógico. Cria condições virtuosas para a economia do Brasil. É um ataque aos privilégios, aos privilegiados, aquele setor do funcionalismo público que ganha mais, que trabalha pouco, que aposenta cedo. Quem são os interessados em defender isso? É o PT, é a turma do Jair Bolsonaro, que diz que vai votar contra. Está interessado em defender as corporações que ele representa. Álvaro Dias, imagina Álvaro Dias, saiu do PSDB, mas continua com cabeça preta, né? A turma dos cabeças pretas do PSDB contra a reforma, contra as bandeiras do partido. É duro, vou te contar. A qualidade, a matéria humana do político no Brasil é sofrível. São irresponsáveis, são inconsequentes. E o governo Temer, que tem, entre seus vários defeitos, um gravíssimo, que é a incapacidade de se comunicar, de fazer. O Madureira ontem no programa, antes de se despedir, falou que acreditava numa mudança de percepção da população relativamente à importância da reforma da Previdência. Não é verdade. Infelizmente não é. As pessoas estão convencidas de que a reforma vem para tomar direitos, para tirar o dinheiro dos mais pobres. É duro. Vai ser duro fazer placar essa reforma, e é uma pena. Vera, além da data do dia 19, pode ter novas mudanças aí, porque no encontro desta manhã, o Arthur Maia ficou incumbido de negociar uma regra de transição para aqueles que ingressaram no serviço público, o Andreasa estava falando, antes de 2003. Isso não estava Ele diz o seguinte aqui, ó. Os funcionários públicos que entraram antes de 2003, por terem direito à paridade e integridade, não estão tendo a regra de transição. E há uma reivindicação forte, que é exatamente essa pressão que eles vêm fazendo, para que coloque a regra de transição já no projeto agora de fevereiro. Essa era uma das exigências do PSDB, quando eles estavam ainda negociando algumas condições para apoiar o texto lá atrás. E o governo foi muito taxativo em dizer que não iria ceder nisso e nas outras coisas. Porque veja, Patrick, aí você começa a perder o discurso, porque justamente essa casta dos privilegiados que a reforma quer atacar, ela se concentra no setor público e se concentra no setor público que ganha muito, naquela fatia do funcionalismo que ganha muito acima do valor de mercado. É essa paridade que a reforma quer fazer do setor público com o setor privado. Se você começa a fazer muitas concessões, você perde isso que é um dos carros-chefes, inclusive do discurso. Eu acho que o governo não está disposto a ceder nisso. Se ceder nisso, vai acabar cedendo em outras coisas. A reforma já está muito mitigada em relação ao seu texto original. Ela já é uma versão pocket daquilo que foi proposto inicialmente.
Se tirar mais isso, a economia que se faz vai diminuindo. Como demora para aprovar, ela é menor ainda. Você vai comprimindo o orçamento do ano que vem, por exemplo, que já vai ser bastante afetado pelo teto de gastos. Então, eu não sei, toda a vantagem de fazer a reforma vai reduzindo a cada uma dessas concessões. Agora sim, o contato está restabelecido com o nosso José Maria Trindade, exatamente trazendo os bastidores dessa discussão que a gente vem colocando aqui sobre a definição, né, Zé Maria? Para o dia 19 de fevereiro, o presidente Rodrigo Maia define hoje para votação. Será que sai mesmo? Vai lá. Pois aqui ficou a impressão de que pela primeira vez ele marcou a data, então está marcado e o governo, para recuar, terá que aprovar um requerimento de retirada de pauta. Esta é a decisão dele. Agora, a grande dúvida, ainda na área política, é sobre o Romero Jucá. Como a Vera disse, ele é experimentado, sabe o que fala e chamou a imprensa para falar isso, não falou em off, não foi ninguém que escutou pelos corredores ou pelas paredes, né? Ele chamou a imprensa para dizer. E o que todo mundo se pergunta aqui é o seguinte, por que ele falou? Por que ele queimou a largada? O acordo existia. A tentativa do governo era de, na última hora, deixar para o ano que vem, mas com a garantia de aprovação. Romero Jucá faz parte aqui, Patrick e Vera sabe disso, de um grupo de parlamentares que ninguém acredita. É tipo assim, se Deus aparecer na minha frente e falar, Zé, o Romero Jucá é um homem honesto, eu não vou duvidar nunca de Deus, mas vou perguntar, mas estamos falando do mesmo Romero Jucá? Então, todo mundo sabe e ficamos aqui. Mas por quê? Porque ele falou isso, ele apostou na bolsa, ele não sei o quê e tal, ficou muito mal para ele. Então tá, essa é a parte política. Com relação ao mérito, eu conversei com o secretário nacional da Previdência do Ministério da Fazenda e ele diz claramente de que é uma reforma da Previdência pequena mesmo e mesmo se for aprovado esse projeto, que em 2 mandatos, ou seja ali 10 anos, o Brasil terá que passar por uma reforma da Previdência profunda e talvez já com cortes. Nada dessa história aí de fazer transição, é cortar mesmo. O maior salário será de 10 mil, sei lá, mas cortar assim mesmo, porque já vai vencer em 10 anos se essa reforma for aprovada. Vai lá, Andreasa. E acho, inclusive, que 10 é muito tempo. Eu acho que a gente está falando de 4, 5 anos. Algo que o próximo presidente terá de enfrentar de qualquer maneira se essa reforma mitigada for aprovada. Essa é a situação. Mas é isso, né? Governar é isso, é fazer o que é possível. Eu vejo coisas espantosas aí, porque preciso relacionar isso à agenda eleitoral. Os candidatos dizendo, votarei contra, não apoiarei essa reforma porque tem uma melhor a apresentar. Eu acredito que tem, espero que tenha, mas e daí? E a necessidade imediata do país? Que tipo de responsabilidade, de egoísmo é esse? Está aí no debate público diariamente. Você tem uma nova proposta, você formulou uma proposta melhor, porque sabe que o sistema previdenciário está à beira do colapso. Aliás, já colapsou. Tem a proposta porque sabe que isso é urgente. Então, faz esse discurso, porque isso é coisa de Lula, tá? Esse espaço está ocupado pelo Lula, o espaço da inconsequência, o latifúndio da inconsequência, o de que sou contra, quanto pior, melhor. Se ele ganhar a eleição, não tenho dúvida, vai dar um jeito de fazer. E vai fazer os grupos de pressão calarem a boca, meterem o rabo no meio das pernas e vai fazer a reforma da Previdência. Na oposição, que é o lugar em que ele está hoje, é esse o discurso. E a turma embarcando nessa. O mesmo discurso. É inacreditável, é irresponsável. Sabe? Eu não vejo um candidato dizer claramente que é a favor da reforma como está apresentada hoje, que é possível. Quem eu vi dizer? Geraldo Alckmin, mesmo assim, mais ou menos, o PSDB fechou questão daquele jeito, quer fechar a questão sem nenhuma sanção a quem votar contra, não serve de nada. O João Amoedo, do Partido Novo, disse que tem uma proposta melhor, mas apoia essa. E os outros? Ciro Gomes é contra. Marina Silva, nunca saberemos. Jair Bolsonaro é contra, porque vota no mundo real, como parlamentar, vota sempre igual ao Lula. O Jair Bolsonaro, aí cercado de liberais, está votando sempre como Lula, contra as reformas, a favor de interesses de classe, de categorias, de castas. É isso. Álvaro Dias, o que é isso, senador? Pirou? Está contra a reforma da Previdência? Tem que chamar essas pessoas da xixa.
E você veja que parece que a gente não aprendeu nada com as lições do governo Dilma, né, o Patrick? Porque concomitantemente a esse adiamento irresponsável da reforma da Previdência, que vai jogar todo mundo num cenário de incerteza, mesmo esses que estão falando, não tem déficit na Previdência, porque não cobra os devedores, nanana, vão levar um susto quando eles ficarem sem aposentadoria. Mas tudo bem, não digam que a imprensa séria não avisou. Mas para e passo com essa irresponsabilidade, os deputados e senadores estão fazendo o quê? Aprovando um pacote de concessões bilionárias para estados. 51 bilhões e 200 milhões de reais. É um pacote que junta todas as bruxarias e mandracarias da era Dilma. Tem antecipação de precatório, tem uso de royalty para fazer dívida, então você vende ali a sua receita de royalty para poder contrair dívida, tem aumento de pode repasse, vender o mercado de dívidas futuro, enfim. Tem aumento de repasse para estados exportadores, na famigerada Lei Candir, tem todas essas mandracarias que já foram feitas, que não resultaram em ganho efetivo para os estados, porque eles gastam o que vem e continuam se comportando de maneira fiscalmente irresponsável e não resulta em crescimento para o país. Todos esses supostos incentivos com o chapéu alheio no caso meu, seu, nosso, porque é dinheiro público, resultam em nada, resultam em mais déficit, em mais irresponsabilidade fiscal e aumentar um buraco que não é mais sustentável. É um pacotinho, viu, Zé Maria, de 51 bilhões, a bagatela de 51 bilhões e 200 milhões de reais. É tanto dinheiro que até Gilmar Mendes disse que não ficou legal. Ele, em entrevista lá nos Estados Unidos, ele falou, é um exagero, quer dizer, ele chamando, não é tudo que o Gilmar Mendes fala que está errado. Ele dizendo que o Congresso Nacional precisa assumir responsabilidade fiscal. Ele dizia, o Gilmar Mendes falando que quando o deputado vota, ele não tem absolutamente nenhuma responsabilidade. Cria passagem grátis para fulano. Aí não quer saber como vai fazer para pagar o custo do ônibus e o custo dos outros e tal. Então, somando tudo isso, dá quase 60 bilhões de reais. Patrick, isso é muito dinheiro até para o orçamento geral da União que foi aprovado, né? Vai lá, Andreasa. Patrick Santos, da minha parte, já estou satisfeito. Estou satisfeito estando insatisfeito, hein?